Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, internautas. Começa agora mais uma edição do canal INAC, onde discutiremos os principais temas do cenário nacional e internacional com especialistas do direito, do jornalismo e das políticas públicas. Hoje tenho o prazer de receber Lígia Maura Costa, advogada e autora do livro Lava Jato, História dos Bastidores da maior investigação de anticorrupção do Brasil. Muito bom dia, ou melhor, boa tarde, né, Lígia? Boa tarde. Muito Também recebo aqui Kátia Silene Brembati, jornalista, presidente da Abrage e editora do Estadão, Verifica. Muito boa tarde, Kátia. Prazer recebê-la. boa tarde, bom dia para quem ainda não almoçou, que é o meu caso, mas está tudo É ótimo. verdade. Também comigo o Antônio Carlos Telesca, tá? Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Um grande prazer, Antônio Carlos, recebê-lo. Que coisa boa estar numa mesa dessa categoria. É Muito bom dia a verdade. todos, boa tarde. Muito bem. Também conosco Ivo Patarra, jornalista, escritor, autor de 8 livros e também de mais uns 3 livros sobre a Lava Jato também, não é, Ivo? Muito É, boa tarde, um grande prazer falar com você. boa tarde. Não, dois são sobre a Lava Jato dos 8. É verdade. Boa Então, tarde, equipe. hoje nós falaremos também um pouquinho sobre isso. É, no nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre o aumento de cadeiras no Legislativo. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de 18 novas vagas, podendo elevar o número de parlamentares de 513 para 531 parlamentares, sendo que as assembleias estaduais, não todas, devem ganhar mais 34 cadeiras. A justificativa seria a atualização das representações conforme o censo de 2022, indo na contramão de países como Alemanha, Finlândia, entre outros países, inclusive a Itália. Para iniciar a nossa questão, Lígia, qual o impacto jurídico e político dessa expansão? Isso não vem na contramão da história, na contramão do princípio da economicidade, sendo que hoje os orçamentos dos países, dos estados, tão estrangulado. O que você fala sobre isso? Bom, muito obrigada por essa pergunta e por iniciar o programa de hoje. É sempre um prazer estar aqui de volta no canal do INHAC, ainda mais, né, com essa mesa tão bacana que a gente tem na tarde de hoje. Antes de mais nada, acho que eu tenho uma pergunta para você. Me fez uma pergunta, eu tenho uma outra pergunta, né, para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Nós estamos, de fato, corrigindo uma distorção de representatividade, ou a gente está apenas criando mais cargo público no momento de contenção fiscal? Acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Então, argumento de proporcionalidade populacional pode e é, sem dúvida nenhuma, legítimo, mas o momento político exige contenção. O momento político, fiscal e econômico exige contenção. Aumentar a cadeira no legislativo não é, em si, um sinônimo de representatividade, muito pelo contrário. Representatividade, o que é, na minha visão? É escuta da sociedade, é transparência, é compromisso com responsabilidade fiscal. E o que a gente vê com isso é exatamente o oposto. Uma classe política ampliando seus espaços sem entregar resultados à população. Aliás, como você disse, vai na contramão não só da história, mas de tendências internacionais. Nova Zelândia, Suécia, mesmo a Itália, foram países que buscaram estruturas legislativas muito mais enxutas, fortalecendo a atuação do quem? Dos cargos dos deputados. Ou seja, melhorar a representatividade não é com o número de cadeiras. Resumindo, representatividade, na minha visão, não se mede por cadeiras, mas sim pelo compromisso de quem paga a conta. Verdade.
Antônio Carlos, ainda dentro dessa ideia, né, muitos países caminham em direção oposta. Existe um limite razoável para proporcionalidade proporcional no legislativo. Ainda dentro desse nosso assunto, será que isso pode não ferir, ou seja, a não adoção ou a não adequação desse número correto, seja reduzindo, seja expandindo, ela ainda não afronta o princípio federativo, né? Sendo que alguns estados de menor densidade têm muito mais representação do que estados mais populosos. Então, nós temos um problema muito sério, talvez a necessidade de uma reforma política, né? Eu pergunto, Antônio Carlos, estamos no caminho certo ou estamos no caminho errado? É, Bem colocou a Lígia, de fato, nós estamos com um problema bastante grave e eu acho que estamos num caminho equivocado, com todo o respeito que nos merecem os membros do Congresso Nacional, mas não tem como nós não recorrermos à famosa manifestação de quem conhecia profundamente o Congresso, que era Ulisses Guimarães. Né? Se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E essa triste máxima que, volto a dizer, com todo o respeito aos parlamentares, a estrutura vem se deteriorando cada vez mais. E nós estamos corretamente, né, na contramão da história, na contramão dos objetivos da própria sociedade. Nós temos que fazer com que esse debate chegue profundamente à sociedade. E temos aí, não é o momento agora, mas em algum momento vamos falar de um projeto que temos de falar sobre a descentralização e o fortalecimento do municipalismo. Né? Nós estamos num processo de centralização cada vez mais apurado. Então, sim, estamos na contramão da história, né? Verdade. Aproveitando, né, toda essa onda, e vamos falar agora no segundo bloco sobre. Francisco, desculpa, Diga, diga. posso fazer uma intervenção? Total, pode fazer sim. Obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É muito importante estar num espaço tão privilegiado como esse, com pessoas tão qualificadas, né? Eu queria ir na contramão também, tá? Mas na contramão, apresentando um outro ponto de vista. Um outro E argumento. aqui não se trata de, por favor, não divulguem que a presidente da Associação de Jornalismo Investigativo está defendendo o aumento do número de cadeiras. Não é isso, né? Perfeito. Mas, a mim, particularmente, eu acho que muitas vezes a imprensa mesmo, e aí eu acho que é o caso de fazer uma meia-culpa, aponta o dedo para algumas coisas que, de certa forma, vilanizam a política, de certa forma, colocam os políticos sempre como vilões, né? Não que eles vários deles não nos tenham dado motivos para isso, né? Mas a generalização, no geral, é prejudicial. Mas o que eu queria dizer é que eu me preocupo menos com o aumento do número de cadeiras, embora tenha esse efeito cascata nas assembleias legislativas, e a gente sabe que não é só um deputado, é todo o staff que vem junto, é todo, né, os direitos a isso ou aquilo, mas me preocupa muito mais, no ponto de vista da economicidade e da representatividade, o que os atuais 513 já estão fazendo, né? Porque acho que a gente pode fazer uma conta, inclusive, né? Saber se 513 em detrimento a outros países aí é muito ou é pouco. Eu acho que a gente vai chegar a um número para dizer que o Brasil já tem bastante perto de outros países. Mas um orçamento secreto, uma emenda PIX, uma emenda de relator de um gasto não justificado, de um gasto mal aplicado, talvez seja mais prejudicial aos cofres públicos do que o aumento de uma cadeira. Eu acho que a gente deveria avaliar também como estão os gastos dos 513 deputados. Eu acho que se eles toparem aumentar o número de cadeiras e repensarem algumas de suas despesas, talvez a gente topasse.
né? A gente tem aí alguns países que estão discutindo se devem dar vale transporte, metrô, tá? Cartão de metrô para os deputados, né? Enquanto a gente sabe que no Brasil os deputados têm direito a transporte em carro oficial, com um staff, com pessoal, sem dar muitas justificativas de para onde estão indo e se estão realmente a serviço oficial naquele momento, né? Então, me parece que a gente deve discutir se a gente precisa de mais deputados, mas que a gente deve aproveitar esse momento para dizer, ok, vocês querem mais deputados? Vamos discutir, então, como que a gente reduz algumas das despesas, sejam nessas emendas impositivas, ou seja, na questão dos gastos que os 513 já têm, aí eu toparia discutir aumento de cadeiras. Muito, muito oportuno, Kátia. Ivo, ainda dentro dessa lógica, dentro desse tema, né, nós temos países como a Suécia, e a Kátia colocou aqui a situação de um bilhete de metrô, né, e alguns vão de bicicleta para os seus congressos e não tem moradia, a moradia é própria, né? Então, nós temos assim todo um sistema diferente de conduzir, né? Como é que você vê isso? Não está faltando uma reforma política? Eu acho que, a rigor, essa proposta dos deputados é mais um desserviço deles ao país. O que que eles estão entregando em troca? O que nós temos hoje, quando se fala em deputados, é uma luta insana por mais emendas parlamentares. Esse ano vão ser 50 bilhões em emendas parlamentares. É um dinheiro que não é fiscalizado, ele não é controlado, e a gente sabe que quando o político está metido com dinheiro que não é fiscalizado e não é controlado, esse dinheiro tem grandes chances de ser desviado, de ser roubado. O atual sistema de concessão de emendas parlamentares, que foi engendrado durante o governo Bolsonaro, ele foi aprimorado e aperfeiçoado pelo atual governo. Agora, os deputados e senadores ainda gastam mais com as emendas. É um saco sem fundo. E é curioso também que, da mesma forma, a gente tem um outro escândalo que não deixa de envolver a Câmara dos Deputados, que é o escândalo do INSS. E da mesma forma, ele foi engendrado e bolado no governo anterior, do Bolsonaro, mas a corrupção parece que agora é maior. Eu queria também levantar uma curiosidade sobre isso, envolvendo deputados, que é a bancada do PDT, que é composta por 17 deputados e que agora, com a demissão do ministro Carlos Lupe, resolveu se manifestar, resolveu se afirmar como independente do governo. Não é mais uma bancada do governo, ela é independente, ou seja, ela vai agir, ela vai votar dependendo de negociações caso a caso, votação a votação. E essa negociação, ou essas negociações, eu não entendo como sendo uma busca por entendimento. Eu busco como sendo uma busca por vantagens, e eventualmente vantagens financeiras. E aí eu pergunto, será que esses 17 deputados do PDT têm como objetivo, ao fazer essas negociações a partir de agora, para votar de acordo com o governo, uma compensação sobre eventuais valores que eles recebiam em Caixa 2, com o escândalo do INSS, com a roubalheira nas aposentadorias dos nossos idosos, e agora querem compensar isso com mensalões ou outras vantagens? Eu fico por aqui. Pois é. Tudo isso a gente só fica sabendo, né, se nós tivermos liberdade de imprensa. E o Brasil avançou no ranking das organizações não governamentais, de Repórteres Sem Fronteiras, né? O, a, ONE, a ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou um relatório anual sobre a liberdade de imprensa no mundo.
E os dados trouxeram um alerta contundente, né? O índice global caiu para baixo de 55 pontos, marcando a segunda pior média que o levantamento conseguiu, começou em 2002. Segundo a RSF, as Américas concentram parte expressiva da deterioração, com destaque negativo para países onde a liberdade de imprensa era magra, né, como Estados Unidos, Argentina, El Salvador e Nicarágua, né? No entanto, o Brasil se destacou com uma exceção positiva. O país subiu 19 posições. Eu queria acrescentar mais uma situação. Me parece que na primeira entrevista do Papa Leão XIV para os jornalistas do mundo inteiro, houve uma fala absolutamente expressiva sobre a necessidade e a importância da liberdade de imprensa. Hoje eu vou aproveitar que nós temos dois jornalistas aqui excelentes, né? E para formular esse questionamento. Kátia, diante do retrocesso da liberdade de imprensa em países como Estados Unidos, Argentina, El Salvador, e entre outros, né? É, tudo isso revela que o papel das instituições democráticas na proteção desse jornalismo livre. Como é que você vê essa importância da sociedade na defesa dessa independência e dessa liberdade, né? Ciente que, por exemplo, né, por conta de uma defesa de fonte, nós tivemos notícia que a primeira-dama teria se miscuído, né, numa conversa não diplomática nessa última viagem do presidente para a China, né? E agora o presidente está muito bravo porque ele quer saber quem é que vazou essa informação e certamente o jornalista que recebeu essa informação vai proteger a sua fonte, né? Então eu gostaria, Kátia, que você aproveitasse essa deixa para falar para a gente sobre a importância da luta pela liberdade de imprensa. Vou começar de trás para frente, então, pegar esse caso de sigilo de fonte e depois falar do índice de liberdade de imprensa e da importância para a sociedade. Essa questão de sigilo de fonte, tem gente que pensa que é uma questão de proteção ao trabalho jornalístico, uma coisa corporativa. E por que que é um direito, e é um direito constitucional, um direito de todos, não só dos jornalistas, né? Porque o entendimento por trás disso é de que a gente não teria acesso a centenas, milhares de informações que são relevantes para a sociedade se não houvesse esse direito constitucional da proteção de fonte. Então, a pessoa contaria a um jornalista se ela corresse o risco de ser revelada, não contaria, a sociedade não ficaria sabendo. Então, o sigilo de fonte é uma questão de um direito da sociedade de ser informada, né? Com relação à questão do índice de liberdade de imprensa, é um levantamento muito importante da organização Repórteres Sem Fronteiras, né? Todos os anos a gente acompanha a divulgação desses dados, e é muito até interessante como houve a divulgação dessa informação. Eu fui ver e a gente viu, assim, textos dizendo Brasil melhora em posições de liberdade de imprensa e outros textos eram Brasil está em péssima colocação na liberdade de imprensa. As duas informações estão corretas, né? Depende muito de uma questão de ponto de vista. A gente efetivamente melhorou, mas é que quando a gente está no chão, qualquer coisinha que melhora, a gente já sai daquele patamar muito baixo. Como você mesmo colocou, Francisco, a gente está, infelizmente, ainda hoje, acompanhado de países que não são conhecidos mundo afora pela sua liberdade de imprensa. Então, o Brasil não está numa boa posição, né? Mas está se recuperando. Por quê? Porque há um histórico aí de outras situações, e o Brasil é uma delas, de países que saíram de um cenário de autocracia, né, disfarçada de democracia, né, de ataques à imprensa muito severos, seja de direita ou esquerda. A gente tem cenários no Brasil e fora do Brasil, de direita e de esquerda, de ataques autocráticos à imprensa, que acabam afetando esses dados, né? Então, se você tem um cenário político em que um jornalista não tem
a liberdade de perguntar numa coletiva, né? A gente teve a história do cercadinho, a gente teve a história de vários ataques, a gente teve situações de violência física, né? A gente saiu de um cenário de terra arrasada, né? A gente está respirando, mas a gente ainda está respirando por aparelhos, é isso que precisa deixar muito claro, né? E o que que isso impacta a sociedade? Muito, né? Se você for ver, né, a gente estava falando antes sobre gastos públicos, países que são referência em gastos públicos. Quando você vai ver os bons índices de liberdade de imprensa, eles também estão associados a países muito bem resolvidos nas suas demais questões, na questão de corrupção, na questão de gastos públicos, nas questões de educação. Então, há uma correlação de forças, há uma correlação de casos. Em lugares onde a corrupção está alastrada, em lugares onde não há cuidado adequado com o gasto público, você também não tem liberdade de imprensa. Porque a imprensa é esse mecanismo, essa ferramenta, se a gente for usar umas questões mais funcionalistas, ou então é essa força da sociedade que é capaz de mostrar esses dados para a sociedade, né? Então, eu vejo volta e meia pessoas dizendo isso a imprensa não mostra. Me lembro muito claramente do caso da Copa do Mundo, né? Ah, a imprensa não está mostrando os gastos da Copa, se gastou X com o estádio tal, ou com aquela obra viária tal, não sei o quê. Onde essa pessoa pegou essa informação? Ela entrou no painel da transparência, buscou esse dado? Não, esse dado foi pela imprensa, né? Então, eu acho que hoje falta um pouco de apoio da sociedade, e isso não significa uma defesa irrestrita, dizer que jornalista não erra, não é isso, mas falta um pouco de apoio da sociedade para entender a importância do papel do jornalismo nessa questão desses equilíbrios, desses freios e contrapesos, embora a gente não seja uma dos três poderes, não, né? Mas a gente tem um papel importante para a sociedade e em países, lugares, cidades que não têm imprensa, a população sente isso muito claramente. Muito bem, eu vou apimentar a discussão, né? Jogar uma pimenta para o Ivo, né? Ivo, dentro dessa ideia, né, existe o bom jornalismo e o mau jornalismo, né? Tanto que há quem diga que parte da imprensa, ela tem, através das grandes mídias, ela tem um caráter ideológico muito marcante, com algumas mídias que fazem fazem um contexto de natureza conservadora e outras de natureza não conservadora ou de esquerda, entre outras coisas. Mas eu coloco para você o seguinte, né? Até que ponto o bom jornalismo ou o mau jornalismo influenciam na liberdade de imprensa como um todo? Eu quero te dizer que, como um todo, a gente tem que saudar o jornalismo independente, mas eu também entendo que no Brasil, que é um país tomado pela corrupção política, não há o que comemorar. Quer dizer, a gente tem uma aliança perversa entre corrupção e impunidade, e infelizmente o conjunto do jornalismo ele não consegue provocar uma indignação na sociedade a ponto da gente de fato mudar a nossa realidade. Um exemplo disso é que nos últimos 25 anos nós tivemos dezenas de políticos denunciados por corrupção, dezenas, roubaram bilhões. E a nossa imprensa, no frigir dos ovos, resolveu muito pouco. Quer dizer, hoje nós não temos ninguém preso, não tem político preso por corrupção. Para eu ser rigoroso, a gente tem um preso político por corrupção, que é o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado por desviar 20 milhões de uma subsidiária da Petrobras. Veja bem, isso já tem, a Lava Jato é de 2014, a gente está em 2025. Quer dizer, ele, durante esse tempo todo, com apelações e com recursos, conseguiu evitar essa condenação final e essa prisão final. Mas, finalmente,
o senhor Collor de Mello está preso. Então, o Brasil conseguiu prender o senhor Collor de Mello. Onde ele está preso? Ele está preso num apartamento de cobertura de 9 milhões, numa praia paradisíaca de Maceió, é, vendo num dos bairros mais nobres da cidade, apreciando a vista pela janela e provavelmente comendo camarão e lagosta todos os dias. Então, essa é a prisão que a gente conseguiu ter para um político no Brasil. É lamentável e eu acho que, portanto, o jornalismo precisa se esforçar muito mais para provocar indignação e levar a sociedade a, de fato, fazer com que as coisas se mexam nesse país. Muito bem, Ivo. Lígia, ainda dentro desse tema, que é um tema quente, né? Existe uma ligação muito íntima entre questões de natureza ética, a ética no jornalismo e a respectiva liberdade de imprensa, né? Eu pergunto para você, isso é algo que está sendo bem ensinado, né, nos bancos acadêmicos, né? Ou nós temos uma deficiência muito séria nisso? E, ao mesmo tempo, eu coloco a seguinte pimenta em relação a isso, né? Nós, no Brasil, nós não temos uma regulamentação do trabalho do jornalista, ou seja, o jornalista não precisa, é, para a sua atuação, não é necessário ser jornalista, qualquer pessoa pode, por conta do chamado liberdade de expressão, pode se manifestar e fazer as suas vezes. Essa questão ética ela é muito delicada, porque ela fere a chamada liberdade de imprensa. Eu pergunto para você, Lígia, será que nós estamos também andando mal nessa área? Eu gostaria de ser mais otimista do que eu serei agora. Eu acho que esse avanço que foi demonstrado, infelizmente, ele é bastante frágil, ele é bastante transitório. Por quê? Voltando a aspectos éticos, voltando a aspectos legislativos também. Não há um compromisso efetivo, eticamente e moralmente, das instituições com a proteção da imprensa e com a proteção até mesmo do whistleblower, que é o denunciante do bem. Então, eu só posso imaginar que esse avanço não vai durar. Ele é bastante frágil. E eu acho que é fundamental a gente lembrar e que os profissionais do jornalismo, eles enfrentam processos, eles enfrentam intimidações, eles enfrentam campanhas de desinformação, ou seja, eu vejo que, na minha opinião, na minha visão de sociedade civil, que a liberdade de imprensa ainda continua sendo bastante ameaçada. Na minha visão acadêmica, que ela também continua sendo ameaçada, e mesmo as instituições acadêmicas têm feito pouco para que isso mude, para que tenha uma pressão maior da sociedade por mudanças. Então, eu acho que nós estamos vivendo numa cultura que ainda trata jornalistas como se eles fossem inimigos e não como agentes da democracia. Então, eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado e eu acho que liberdade de imprensa não é um favor, né, que se dá à sociedade, não é um favor de Estado, de governo, é um pré-requisito para que instituições democráticas possam funcionar efetivamente. E aí, só para concluir, falando, né, numa linguagem que eu e o Ivo gostamos muito, na minha visão, colocando o Ivo nessa fervura, eu acho que quando a imprensa é silenciada, o que acontece é que a corrupção floresce. Verdade, Lígia, eu concordo Posso totalmente com complementar? você. Pode sim, Katia. Primeiro, Lígia, muito obrigada por lembrar essa questão dos processos, né? Acho que se fala muito, e volto a dizer, não quer dizer que a imprensa não erre, que não possa ser criticada. Pode ser criticada com argumentos, claro, né? Quando a Lígia lembra da questão dos processos e das questões de intimidação que sofrem aqueles jornalistas que tentam fazer bem seu trabalho, né? Isso é um aspecto a ser muito considerado. A Abrage soltou no ano passado um monitor de assédio judicial, que é um levantamento que foi feito em parceria com a Unesco e com a USP, em que a gente levantou 654 processos com características de assédio judicial, ou seja, não são quaisquer processos contra jornalistas, que já são complicantes
antes da vida de qualquer pessoa, né? Quando ela é processada já é um complicante, mas às vezes o processo é cabível, realmente é um direito do cidadão, da cidadã recorrer à justiça. Nesses 654 casos, a gente identificou características de assédio judicial a jornalistas, o que são, poderiam ser chamadas aí de uma forma mais direta dessas intimidações, né? Então, quem tenta fazer o seu trabalho, muitas vezes está sendo intimidado, né? A gente conseguiu, no ano passado, uma vitória bem importante no STF, a partir de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que a Abrage entrou e que levou muitos anos para ser julgado, né? Um caso de o STF reconhecer as práticas de assédio judicial contra jornalistas como uma prática danosa à sociedade e estabelecer algumas regras com relação a isso, né? Com relação à questão da formação dos novos jornalistas, volto a dizer assim, né? Não somos perfeitos, estamos bem longe disso. Como eu sou professora universitária e ensino jornalistas há mais de 10 anos, há 13 anos, me coloco aqui num chamado lugar de fala, né? Talvez eu seja suspeita, porque eu posso dizer que a gente está preocupado, sim, com as questões éticas na formação das novas gerações de jornalistas, né? Mas eu posso dizer que esse é um papel importante da universidade e que muitos cursos de jornalismo no Brasil estão, sim, preocupados com isso, né? E para fechar, né, essa questão do assédio acaba refletindo no tipo de conteúdo que a sociedade recebe. Eu conheço dezenas de casos de jornalistas que foram processados e ou abandonaram uma forma específica de trabalhar, ou abandonaram um tema, ou evitam falar sobre determinado assunto porque não querem mais todos esses complicantes. Isso é um efeito social muito danoso que não está sendo avaliado pela sociedade. Kátia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Dentro dessa lógica, né, de liberdade de expressão, todo mundo pode falar, você também trabalha com essa questão do fake ou não fake, né? Então, hoje em dia, com a internet, nós temos falsas notícias o tempo todo, né? E esse é um cuidado absoluto, informar corretamente é absoluto. Nós precisaremos regulamentar as redes sociais ou não regulamentar as redes sociais? Essa é uma questão muito séria. Uma questão complexa, não é assim tão simples de responder, né? 8 ou 80. Queria dar um passo atrás e dizer assim: primeiro, a gente está, como a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, buscando conversar com magistrados de todas as instâncias possíveis, né? Também com o Ministério Público, para tentar deixar muito clara a diferenciação entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, tá? Porque hoje se mistura, quando vai se falar de liberdade de imprensa, fala em liberdade de expressão, e são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é a liberdade de expressão, que qualquer cidadão, qualquer cidadã tem direito, né? É um direito. Outra coisa é a liberdade de imprensa, que é uma questão ligada ao exercício profissional e ligada a esse direito da sociedade de ser informada. Então, são coisas diferentes. O que eu quero postar, ou o que a minha mãe quer postar nas redes sociais, ou quer conversar no bar, ou em qualquer outro lugar, está muito mais correlacionado com a liberdade de expressão do que o que eu faço como profissional está mais correlacionado com a questão da liberdade de imprensa e, portanto, de exercício profissional e da responsabilidade que eu tenho com a sociedade, né? Um outro ponto que se mistura muito é falar que liberdades não têm limites, e a gente sabe que liberdades têm limites, né? E misturar liberdade de expressão com discurso de ódio, ou com ofensa, ou com qualquer outra prática criminosa. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quiser, né? Eu posso fazer determinadas coisas, mas terei consequências caso faça essas determinadas coisas. Então, liberdade de expressão não é irrestrita, isso precisa ficar muito claro. Quando a gente vai discutir uma outra camada disso, que é a questão de desinformação, né? A gente evita a expressão fake news porque a gente acha que ela é de saída, tem um problema semântico aí, um problema dentro da palavra, né? Se é notícia, não pode ser falsa, se é falsa, não pode ser notícia, né? Mas a gente tem um fenômeno de desinformação e é preciso explicar que a desinformação, de acordo com algumas categorias de algumas organizações internacionais que a gente usa como parâmetro, existem 9 categorias de desinformação, 9 níveis. Eu posso desinformar sem querer, eu posso desinformar por um problema de contexto,
eu posso desinformar porque eu peguei uma coisa que era uma brincadeira e transformei como se fosse uma realidade, e eu posso desinformar, eu estou resumindo aqui, né? Eu posso desinformar de forma intencional, fabricada, né? E é daí que surgem boa parte desses conteúdos falsos. Essa informação fabricada, embora seja difícil de rastrear, ela é intencional, ela visa desinformar as pessoas e ela precisa sim ser combatida. E aí também começa uma outra confusão, porque uma coisa são fatos, né? E aí é mais fácil de comprovar. Então, lá no Estadão, todos os dias a gente divulga: ah, não é verdade que fulano foi preso na China com uma mala de dinheiro. A gente consegue provar se isso é verdade ou não. É uma questão de fatos, né? Mas existem as nuances de opinião. Então, alguns vídeos que circulam na internet, circularam na época do limite do Pix, circularam agora recentemente sobre a questão da fraude do INSS, esses vídeos usam alguns nuances de opinião para dizer que tal coisa é tal coisa porque fulano está mal intencionado, por exemplo, que é um pouco mais difícil de dizer se isso é fato ou não é fato, porque vai para uma outra esfera. Então, eu só, sem querer me esquivar da sua pergunta, foi só para tentar mostrar quantas camadas de complexidade existe nisso e por que a população está sofrendo tanto com isso, né? Porque se é difícil para a gente que trabalha com isso profissionalmente, imagina para quem está na ponta só recebendo esse conteúdo sem saber se ele é de qual categoria, se ele foi intencional, se ele é de opinião, se ele é de informação, se ele é um fato. Verdade. Antônio Carlos, vou apimentar, vou aproveitar a deixa da Kátia e vou apimentar a nossa discussão pegando um gancho da sua própria Confederação Nacional de Defesa das Carreiras Típicas de Estado, né? Eu acho que semanalmente, ou talvez no mínimo quinzenalmente, nós temos uma notícia informando corrupção em órgãos públicos, tribunais, membros do Ministério Público, salários pagos de forma indevida, e muitas vezes boa parte dessas notícias reais, mas parte dessas notícias são factoides que, principalmente quando se diz respeito a salários, né? O cidadão está recebendo licença-prêmio, está recebendo muitas vezes 13º antecipado, está recebendo verbas indenizatórias que são consideradas como salários de Marajá, né? Então, eu queria que você aproveitasse essa deixa e dissesse da preocupação a respeito da qualidade da notícia. Bom, primeiro que nós temos que colocar muito claramente que nossas estruturas estão voltadas, inclusive e principalmente, para sanar eventuais casos que existam, para colocar a estrutura de Estado, ok? Eu uso sempre o símbolo da balança, que num prato você tem a sociedade, no outro prato você tem o mercado. O que dá equilíbrio a essa relação é uma estrutura de Estado sadia, principalmente sadia. Então, há correções a serem feitas, existem sim, temos consciência disso, só que nós temos que perceber qual é a dimensão real disso. Quando nós pegamos notícias desse tipo, nós estamos nos referindo a um percentual extremamente pequeno da estrutura de Estado. Não reflete de maneira alguma o que acontece em toda a sua estrutura. Lembrando que nós temos aqui cerca de 11, quase 2 milhões de servidores públicos do Brasil, nas diversas esferas, e que é inclusive um número inferior proporcionalmente a países dados como referência, né, em que as estruturas dos Estados Unidos, inclusive, são mais presentes. Então, deixando claro o seguinte, quando falamos em notícias desse tipo, temos que lembrar que estamos nos referindo, infelizmente, a números infinitamente pequenos dentro desse nosso universo. Muito bom. Vamos mudar um pouquinho o tema e vamos falar sobre
violência e queda dos índices de homicídio, né? Segundo o Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada e pelo Fórum de Segurança Pública, dados de 2023, em comparação com 2022, nós tivemos uma queda de 2,3% nesses índices, que continuam altos, especialmente no que diz respeito a violências contra jovens negros. Aí eu pergunto, Ivo, o que que revela aí essa divulgação sobre as políticas de segurança pública? Será que nós temos políticas de Estado, nós temos políticas de governo adequadas? Eu tenho um incômodo enorme com esse termo violência, diminuição da violência, aumento da violência. É um eufemismo, a gente tem que chamar isso pelo que é. Nós estamos falando de criminalidade, uma criminalidade que afeta principalmente jovens negros e homens, que são punidos principalmente por uma polícia bandida. Então, cabe ao Estado, no meu modo de ver, ter políticas muito firmes para acabar com a polícia criminosa, com a criminalidade na polícia. E uma das coisas que poderiam e que a gente já está ao alcance, tecnologicamente falando, para ser feito, são as câmeras corporais. Quer dizer, todas as ações das polícias deveriam ser gravadas em vídeo, em áudio, e isso certamente diminuiria a criminalidade dentro da polícia, porque eles ficariam inibidos de praticar o que eles fazem. Então, é fundamental que a gente consiga avançar com essas câmeras corporais para evitar ou para diminuir, para minimizar a violência que atinge, como eu falei, principalmente homens, jovens e negros. Uma outra coisa que eu entendo que é muito importante para a sociedade fazer e para os governos fazerem é ampliar e muito e para valer a política de cotas, porque com essas cotas a gente vai poder minimizar um pouco do sofrimento de um país que viveu quase 400 anos em regime de escravidão. Então, eu entendo que inclusive, o mínimo que a nossa elite, né, formada por grupos políticos e econômicos de pessoas brancas, né, são elites brancas, podem fazer para minimizar o sofrimento dos mais pobres, principalmente os pobres, para que eles consigam não reproduzir as mesmas condições socioeconômicas dos pais, para que eles possam melhorar, para que eles possam ir para a classe média, por exemplo. E isso certamente vai diminuir os índices de criminalidade. Muito bem. Lígia, você entende que existe uma conexão entre a impunidade e a persistência da violência? Impunidade é essa que você já retratou é, em seus livros sobre a Lava Jato, situações de várias questões que acabam virando pizza, né? Eu pergunto para você, existe uma ligação entre uma coisa e outra? Eu entendo que sim, e, e eu concordo com o que disse o Ivo, porque, na verdade, segurança pública, o que você precisa é de uma política pública e uma política pública integrada, com foco em prevenção, com foco em educação, com foco em fortalecimento de estruturas institucionais e também no fim da impunidade, né? Ou seja, você precisa da presença do Estado onde hoje impera o medo. Você tem locais no Brasil onde a população tem medo. Por quê? Porque ela está dominada por ações de milícias, ela está dominada pelo tráfico de drogas. Então, eu examino esse número do Atlas da Violência, em primeiro lugar, como ser uma boa notícia, mas eu acho que estatística a gente tem que examinar com cuidado, né? A gente precisa ver como é que são esses números. E eu não acho que a violência tenha desaparecido, eu acho que a violência no país, ela se transformou. Então, a queda de homicídios, se for olhar o Atlas da Violência, ela não é homogênea no país. Então, em muitos lugares, o que você acaba acontecendo? Você tem outras formas de violência que não estão sendo retratadas no Atlas, como, por exemplo, feminicídio.
desaparecimentos que ninguém sabe como aconteceu, por que aconteceu, ações da milícia e o que é o pior, o tráfico de drogas, que o país não está combatendo. Então, eu acho isso extremamente preocupante, e isso, na minha visão, significa uma grande ausência do Estado, e não a sua presença. Então, eu acho isso muito complicado e tenho muito receio do que está por vir no futuro. Embora a notícia seja positiva inicialmente, eu acho que toda notícia positiva precisa ser examinada, ainda mais quando ela é baseada em estatística. O Estado ele precisa ter uma política pública. E eu não acho que violência se meça com estatística. Lígia, ainda aproveitando a tua fala, que é algo absolutamente relevante, né? Quando nós falamos em política pública, eu acredito que falte uma política de Estado, né? Independente de partidos, independente, ou seja, Independente de governo, uma política de Estado, exatamente. exatamente, uma política de Estado. E dentro dessa política de Estado, da mesma forma que se faz com os orçamentos, os planos plurianuais, né? Ou seja, toda essa expectativa e esse planejamento, você entende que nós ainda somos muito amadores nessa tecnicidade de planejamento de como nós queremos ser e que tipo de combate efetivo à violência nós teremos? E aonde nós vamos chegar com isso, sem a menor dúvida. Eu acho que ainda falta muito a ser feito e não existe, se você falar, a política de Estado será essa para a segurança pública. Nós não temos isso, não tem uma clareza. E além do que, você tem um problema federativo, mas você também tem um problema local, estadual e até mesmo municipal. Então você precisa ter uma integração e uma integração que não seja de governo, uma integração que seja de Estado. O Estado brasileiro precisa combater a criminalidade, não é nem a violência, a criminalidade. Ou caso contrário, nós não sabemos onde chegaremos. A população cada vez mais está fechada entre muros, com receio de sair, e as zonas no país onde você tem comunidades que precisam pagar para ter proteção, para ter internet, para ter água, para ter luz, ou seja, tudo isso está errado. Onde está o Estado? Onde está uma política que dê segurança a essa população? Então, né, simplesmente ver os números, caíram os números de violência, que bacana. Não, isso é pouco ainda. Né? Como é que a gente vai estruturar? Como é que a gente vai dar uma resposta à população e dar uma resposta rápida? Porque a população só vê a violência aumentando, a criminalidade aumentando, e ela não vê uma resposta efetiva, ela não vê uma resposta preventiva do Estado, ela não vê o que o Estado, de fato, o Estado está presente para protegê-la. Isso ela não vê. E ela só sabe que ela está pagando essa conta, mais nada. Verdade. Kátia, dentro dessa ideia de que a imprensa deve, na realidade, traduzir essas estatísticas, né, sem perder a dimensão humana, né, nós temos assim algumas informações de que só de feminicídio nós tivemos mais mortes do que na faixa de Gaza, né? Como é que tem que ser tratada como é que deve ser tratada essas informações voltadas a questões de violência, ciente de que muitas vezes, e essa é uma crítica da sociedade, nós não temos notícia sobre questões de violência em locais de baixa renda, né? Então, nós temos, na realidade, muita divulgação quando nós tratamos de pessoas de classe média ou de pessoas de classe alta, e pouca divulgação quando nós temos situações de violência na periferia, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você está mutada. Desculpa, eu estava soltando aqui o mundo. Então, assim, é inegável isso que você coloca, é uma falha da imprensa, uma falha que alguns veículos têm tentado dirimir, né? Mas é uma questão que já perdura há algum tempo. Já ouvimos várias vezes aquela frase, né? Na periferia é traficante, no bairro nobre é estudante preso, né?
Então, a gente precisa realmente repensar práticas jornalísticas, inegavelmente, e alguns veículos têm feito, alguns profissionais têm feito isso, né? É, a gente vive dilemas, e é bem complexo, né? Eu concordo com a Lídia, quando ela externa, né, que a gente a gente não tem condição de comemorar, entre aspas, melhoras em índices de criminalidade, de violência, porque os índices brasileiros são tenebrosos, é aquilo que eu falei da terra arrasada, né? Estava falando da liberdade de imprensa, mas agora podemos falar de outros indicadores. A gente precisa de indicadores, né? Isso é uma questão, assim, em todas as áreas do conhecimento, a gente precisa de indicadores, porque senão a gente não consegue mensurar as coisas, não consegue avaliar se melhorou ou piorou. Indicadores nem sempre são perfeitos, nem sempre são adequados, metodologias mudam, né? E o dilema da imprensa, ele perpassa muito a questão de a gente busca audiência, em tese, a audiência não pode ser a qualquer custo, né? Não pode ser por motivos de vaidade ou só financeiros, né? Do tipo, o veículo quer publicidade, alguma coisa assim. A gente precisa buscar audiência para ser ouvido, para que chegue ao maior número de pessoas possível, né? Então, a busca saudável da audiência seria essa. E o dilema reside em a gente conseguir explicar as coisas para a população de um jeito que seja compreensível, de um jeito que não seja simplório, de um jeito que não simplifique em excesso as coisas como se elas fossem simples, né? Então, só dizer assim, diminuiu o número de mortes de X para Y, vários especialistas nessa área vão dizer que que é uma forma simplista de avaliar as questões, né? Então, a gente precisa conseguir levar a informação de um jeito que não seja complexo, de um jeito que a pessoa queira ler, porque eu, que, por exemplo, já fiz dezenas de matérias sobre orçamento público, é uma questão inglória, né? Quem quer saber coisa de orçamento, votação de orçamento, como para onde está indo o dinheiro, política pública? Quando você fala a palavra política pública, você já afasta muitas pessoas, né? Aí, quando você fala se tem médico no postinho, começa a aproximar. Mas se eu trato só pela perspectiva do que se tem médico do postinho, eu não resolvo as questões, como a Lídia falou, as questões que ultrapassam governos pontuais eleitos e são questões de gestão, de Estado, questões, né, governamentais no sentido mais amplo, né? Então, eu não tenho essa solução aí, eu não tenho a resposta para todos esses problemas. Acho que é uma luta diária da imprensa em buscar, tentar complexificar na medida possível, mas conseguir chegar para as pessoas, porque tem vários conteúdos que simplesmente não chegam, porque a pessoa diz, eu não vou ler isso, eu não vou ver isso, é muito tempo, né? A lógica das redes sociais é uma lógica que nos prejudica, porque hoje em dia, se você não convence a pessoa nos primeiros 5 segundos, ela já muda de conteúdo. A gente tem várias jornalistas que são brilhantes e conseguem atrair a atenção do público com conteúdo de qualidade, mas essa é uma combinação não tão comum assim, né? A pessoa que reúne todas essas boas qualificações, então é complexo. É verdade. Essa é uma questão absolutamente relevante. Antônio Carlos, eu vou aproveitar e pedir para que você faça um comentário em cima de outro comentário, que é uma questão bastante relevante, porque nós vamos tratar sobre uma crise institucional, né? Onde nós tivemos uma votação na, no Congresso Nacional a propósito a propósito, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria, né, 315 votos a 143, o projeto que suspende o processo penal contra o deputado Alexandre Ramagem, no Supremo Tribunal Federal, entendendo que o benefício e estendendo o benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros 32 investigados. Essa iniciativa teve apoio de partidos do Centrão e da oposição, mas a decisão final sobre a validade dessa suspensão cabe ainda ao Supremo Tribunal Federal. Antônio Carlos, estamos diante aí de uma
de uma crise institucional, né? Ou seja, um afrontamento do legislativo em relação ao judiciário? Em larga escala, eu diria. Em larga Tá? escala, exatamente. Larga escala, eu diria. Tá? Infelizmente, nós estamos com. E é uma questão estrutural, é uma coisa. Me permitam, desculpa, voltar um pouquinho algumas coisas aqui, né, que o jornalista Ivo levantou a questão de a imprensa não conseguir fazer com que pessoas presas por corrupção continuem presas por corrupção. A questão me parece, inclusive, um pouco mais funda. Nós estamos com um problema sério de educação no Estado, que vem de décadas, não é de um dia para o outro, não é uma coisa, e que faz com que a sociedade não acompanhe a imprensa como deveria acompanhar. Então, por mais que a imprensa faça o seu papel, ela vai encontrar sempre essa ausência de senso crítico, de senso acurado de análise dos acontecimentos. Então, estamos, sim, né, com um problema institucional grave e que, infelizmente, como também já disse a Lígia, e acho que até a Kátia também comentou, é um problema que tende, infelizmente, a se agravar. A Kátia comentava que é professora universitária, o quanto que nós perdemos em algum momento lá atrás, foi assim, o Brasil, parabéns ao agronegócio, mas o Brasil vai ser exportador de commodities, celeiro do mundo e pura e simplesmente, né? Celeiro do mundo, exportador de commodities. Não precisa e não deve, parece que foi dada a ordem, desenvolver educação, ciência e tecnologia. E começou o desmonte da nossa educação, que era fantástica, e começou o desmonte da nossa incrível indústria que nós somos no Estado de São Paulo e o parque tecnológico. Sim, estamos diante de um problema institucional. Perfeito. Lígia, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas ainda cabe aí um questionamento sobre esse tema, que é um tema bastante relevante. Essa ação do legislativo, ela seria uma tentativa de blindagem política, né? E que tipo de impacto isso pode causar nas instituições? Eu queria te ouvir ainda com uma resposta bastante rápida a respeito, até por conta do final do nosso programa, né? Tenho certeza que a qualidade da sua resposta vai nos matar essas dúvidas. Serei o mais breve possível, embora seja difícil. Esse tipo de iniciativa eu vejo que não fortalece a democracia, mas sim ela enfraquece a democracia. O judiciário tem um papel importante na proteção das liberdades, mesmo que a gente tenha várias críticas à função que está sendo desempenhada pela Corte Suprema, que deixou de ser muito técnico-jurídica e tem adotado posturas políticas. Mas ele ainda desempenha um papel fundamental e é muito preocupante você ver que esses ataques institucionais podem, na verdade, fortalecer uma falta de institucionalidade e fazer com que haja erosão de garantias que sustentam o Estado de Direito. Não é desta forma que nós teremos um bom resultado para a democracia brasileira. Ivo, para as tuas considerações finais, né, sobre essa questão, e para as nossas despedidas. Eu queria fazer um comentário rápido sobre esse Alexandre Ramagem. Ele originalmente um delegado da Polícia Federal que foi incumbido de investigar o caso da facada do Bolsonaro. Veja bem, nós estamos diante de um fracasso, de um vexame da Polícia Federal que deixou, numa tarde de calor quente em Juiz de Fora, numa passeata num calçadão, deixar que um homem com um casaco de couro preto se aproximasse do candidato, para supostamente o atacá-lo, né? Então, nós temos aí a Polícia Federal numa situação muito complicada. E qual é a reação do Bolsonaro? O Bolsonaro, tudo muito estranho, né? Tudo muito suspeito, tenta transformar esse Ramagem no diretor-geral da Polícia Federal. Ele não tem condições técnicas para assumir o cargo, é impedido. Bolsonaro não se preocupa com isso e o nomeia como chefe da BIM.
o diretor da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que é a polícia secreta do presidente da República. Depois disso, ele apoia esse Ramagem para ser deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e depois ainda como candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL. Quer dizer, uma situação toda complicada, difícil de entender, cheia de nuances, e é estranho o Bolsonaro ficar satisfeito com o trabalho da Polícia Federal naquele momento, né? A Polícia Federal que não impediu, em qualquer lugar do mundo se impediria que num dia de calor um homem com um casaco preto de couro se aproximasse de um suposto alvo. E, enfim, eu queria mostrar isso e também dizer o óbvio, né? Quer dizer, não se trata do Ramagem, não se trata das pessoas que foram envolvidas nessa tentativa de golpe. O que está por trás dessa ação toda no Congresso é a reabilitação política do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, para que ele possa disputar o ano que vem a eleição supostamente contra o Lula. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Antônio Carlos, da Lígia Maura, da Kátia, e do Ivo. Vocês abrilhantaram o nosso programa e vou também convidar aqui os nossos ouvintes internautas para que sigam o canal INAC, que sempre é transmitido pela Rádio 365. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos convidados. E você, ouvinte que nos acompanhou, nos siga. Até a semana que vem. Um grande abraço a